Muito bom dia ou boa tarde. Espero que tenham passado um tempo ainda dentro destes constrangimentos, mas cheio da bênção e com a graça de Deus. E por isso mesmo estamos aqui para novamente estudar mais um texto da nossa lição da Escola Dominical. E desta vez é a lição número 11, com a revista que nós estamos a seguir, cujo título é Revelado, e o texto base para a nossa meditação e estudo ao mesmo tempo encontra-se em Deuteronômio, no capítulo 15, no capítulo 18, versículos 15 a 22. E este texto diz assim, de acordo com a versão que eu tenho, espero que já tenham também lido também o próprio contexto, lendo uns capítulos antes, um capítulo provavelmente a seguir, mas realmente destes capítulos, desde 15 até agora ao capítulo 18, nós temos um grupo de textos que tem uma grande preocupação, acima de tudo, com a questão da liderança. A liderança a vários níveis, desde a liderança judicial, ou se nós quisermos também a liderança política, que está relacionado exatamente com os deveres do rei, a liderança sacerdotal e agora temos neste final deste bloco exatamente a questão da liderança profética. E o texto que nós temos na nossa frente diz então o seguinte, na versão que eu costumo usar: O Senhor teu Deus te suscitará no meio de ti, dentre teus irmãos, um profeta semelhante a mim. A ele ouvirás. Conforme tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horeb, no dia da Assembleia, dizendo: Não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: Falaram bem naquilo que disseram. No meio de seus irmãos lhe suscitarei um profeta semelhante a ti, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E de qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu exigirei contas. Mas o profeta que tiver a presunção de falar em meu nome alguma palavra que eu não lhe tenha mandado falar, ou o que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. E se disseres no teu coração: Como conheceremos qual seja a palavra que o Senhor não falou? Quando o profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com presunção a falou o profeta, não o temerás. Como nós já dissemos, este texto de Deuteronômio é realmente um texto que mostra toda uma junção e uma coleção de textos que o editor vai procurando entrelaçar e criar ao mesmo tempo uma certa expectativa à medida que nós vamos lendo o próprio texto. Claro que há muitas vezes repetição das palavras, dos conceitos, das ideias, mas esse é efetivamente um objetivo do próprio escritor. E se nós repararmos, o tema da nossa lição é revelado, e neste tema o objetivo do escritor da lição da revista é precisamente este. Deus providenciou mensageiros que o representam neste mundo. E, como tal, nós deveríamos pensar exatamente assim, como é que nós poderemos identificar quem são os verdadeiros mensageiros que Deus mandou para o representarem. Quando nós olhamos para o texto bíblico, nós verificamos que as pessoas durante muito tempo, e principalmente nesta altura, de acordo com aquilo que os estudiosos têm chegado a conclusões acerca do texto de Deuteronômio, em que há efetivamente partes que devem ter surgido
de discursos, de mensagens que devem ter sido transmitidas oralmente através dos tempos, de geração em geração, aquilo que Moisés proferiu. É evidente que nós não poderemos ter a presunção de que as palavras, tal e qual como elas se encontram no texto bíblico, foram as palavras exatamente que Moisés proferiu ou pregou nesta altura, porque sabemos que o texto de Deuteronômio está realmente construído num processo de apresentação de vários discursos de Moisés. Mas, perante esta situação, ao mesmo tempo, chega uma altura em que o povo vive uma preocupação fundamental. Como é que as pessoas poderiam aferir a existência do profeta de Deus como sendo profeta de Deus? Como é que se poderia saber que ele era verdadeiramente um profeta de Deus? Quais seriam os critérios de avaliação? Quando nós lemos o texto bíblico, sabemos que há várias evidências em que há grupos de profetas, há escolas, provavelmente até de profetas, utilizando nossos termos modernos, que a Bíblia fala de os filhos dos profetas. Se nós lermos os livros de Reis, nós encontramos essas referências. Ao mesmo tempo apareciam pessoas dentro do próprio povo que se apresentavam como mensageiros de Deus e que levava, de facto, as pessoas a ficarem preocupadas. Aliás, muitas vezes nós encontramos textos também bíblicos em que há um profeta da corte que diz uma coisa e depois há um outro profeta que não pertence exatamente à corte, provavelmente até veio de classes inferiores, e que diz precisamente outra coisa. Como é que se poderia realmente avaliar qual era o profeta verdadeiro? Quais seriam os critérios que se deveriam de usar? Quem poderia ser designado realmente o profeta de Deus? Bem, a acrescentar estas preocupações estava também a própria pergunta que nós certamente fazemos: o que é um profeta? Quando nós olhamos para o texto do discurso de Moisés, e que certamente os leitores daquela época, se pensarmos que foi uma época já em que houve o período da reforma com o rei Josias, e seria mais ou menos também nessa altura em que surge efetivamente um tal livro da lei, que estava lá escondido, que o sacerdote Ilquias encontrou, e que este livro fez, ou pelo menos criou no rei Josias, toda uma preocupação. E fizeram depois coisas que nunca tinham sido feitas, de acordo com o livro de Reis, desde o tempo dos juízes, inclusive a questão da própria Páscoa. Não é? Ora bem, quando nós lemos então estes discursos, e se nós já passamos os nossos olhos pelo capítulo 13, versículos 1 a 5, nós verificamos que era possível que alguém se levantasse e dissesse que era profeta e que por isso mesmo anunciava até o aparecimento de um sinal ou até a realização de um prodígio. E isto certamente acontecia, muitas pessoas faziam isso. E até podia dar-se o caso de essas coisas que ele anunciou acontecerem. Mas será que isso era evidência clara de que ele era um profeta de Deus? O texto apresenta-nos já uma régua de aferição, se assim nós podemos dizer. Mesmo que esse profeta realizasse sinais e prodígios, ele precisava de passar ainda pelo crivo ou por aquela aflição, por aquela régua que estipulasse efetivamente se ele era o profeta de Deus. Portanto, se ele realizasse esses milagres, mas depois dissesse vamos após outros deuses e adoremos-los e sirvamos-los, então, claramente o texto bíblico aí no capítulo 13 diz esse não era profeta de Deus. Ele até podia fazer os maiores milagres, os maiores sinais, mas se ele depois disso desviasse o povo daquele apego a Deus, negligenciando até aquele mandamento que diz não terás outros deuses diante de mim,
então essa pessoa falou rebeldia contra o Senhor. Portanto, as formas antigas de revelação, através de sonhos e visões, inclusive, e a realização de sinais, teriam de estar em consonância com a revelação feita no Sinai. Portanto, e é isto que nós encontramos exatamente neste texto do capítulo 13, e que agora chegamos aqui ao capítulo 18 e encontramos também estas mesmas preocupações. Portanto, quando as pessoas eram instigadas a adorar outras coisas, ou se quisermos dizer, naquele tempo, outros deuses, e a colocar tudo isso, esses deuses ou essas coisas, no lugar de Deus, ou até ao lado de Deus, isso era um teste para ver se elas efetivamente amavam ao Senhor de todo o seu coração e de toda a sua alma. Portanto, o verdadeiro profeta é aquele que ensina as pessoas a andarem com Deus, a temerem-no, a guardarem os seus mandamentos, a ouvirem a sua voz, a servirem-no com um verdadeiro apego. E este é certamente o objetivo do texto bíblico, quando as pessoas se questionavam quem era um verdadeiro profeta. Agora, chegamos ao capítulo 18 e o autor sagrado reforça exatamente esta ideia. Ou até nós poderíamos dizer que aqui no capítulo 18 o autor particulariza esta ideia, que afinal o verdadeiro profeta é o porta-voz da Torá. A palavra que normalmente é traduzida por lei, embora o termo hebraico tenha uma abrangência muito maior do que aquela que realmente nós pensamos quando utilizamos a palavra lei. Seria a instrução, seria a orientação, seria toda uma preocupação pedagógica de levar as pessoas exatamente a um encontro com Deus e a viver em relação com Deus. E neste capítulo 18, sem dúvida nenhuma, nós verificamos que Moisés é o tal profeta paradigmático. Dentro deste capítulo, nos versículos 9 até ao versículo 14, se tiverem a ocasião de verem nas vossas Bíblias, nós temos aqui toda uma descrição, uma lista, por assim dizer, de ações ou de pessoas que estavam muito associados exatamente à questão da adivinhação, daquilo que as pessoas às vezes chamavam de profetismo. E é precisamente isso que o texto procura então alertar. É preciso ter cuidado exatamente com aquilo que os povos faziam. Nós não podemos esquecer que naquele tempo os povos vizinhos que viviam à volta da terra de Canaã e os próprios povos que ainda estavam, de acordo com a narrativa do texto bíblico, que ainda estavam em Canaã, estes povos tinham várias práticas que usavam para tentar adivinhar o que é que haviam de fazer. Nós sabemos perfeitamente como, tanto na Grécia, se usavam determinados elementos para adivinhar o futuro. Não era só a questão da Sibila que lá estava no templo, mas os oráculos eram usados de uma forma muito constante para que as pessoas soubessem se deveriam de ir à guerra, se iriam ganhar a guerra ou não. Portanto, tudo isto era prática daqueles povos. E é por isso mesmo que nesta lista nós encontramos então tudo aquilo que, de acordo com a revelação de Deus, era abominação para Deus. E repara, o holocausto de filhos, a adivinhação, a prognosticação, o agouro, a feitiçaria, o encantamento, a consulta de adivinhos, a própria magia, conforme nós vemos aqui, e a consulta a mortos. Portanto, tudo isto, Deus proibia ao seu povo de procurar saber o futuro. Claro que a preocupação das pessoas normalmente nesta altura era quererem controlar os acontecimentos da história através destas artes mágicas ou demoníacas, conforme nós podemos ver exatamente no texto do segundo livro de Reis, do capítulo 17 do versículos 13 em diante,
nós iríamos verificar aquilo que aconteceu na altura do rei Josias, o rei de Israel. E por isso mesmo, por tudo aquilo que eles faziam, e isto fazia-se também no próprio reino de Israel, fez com que então houvesse a permissão de Deus para que o rei da Assíria chegasse e destruísse completamente o reino do norte, o reino de Israel. Portanto, perante todos estes cenários, é evidente que as pessoas continuavam a questionar-se, mas como é que nós podemos saber quem é um verdadeiro profeta? Quais serão os critérios? Que medidas nós teremos de usar para verificar e concluir que esse é um profeta realmente de Deus? A nossa revista põe como subtítulo para este primeiro ponto sobre revelado a questão da necessidade. Então usa o texto dos versículos 15 até aos versículos 17 para falar desta necessidade. O escritor, ao utilizar este discurso de Moisés, portanto, como eu já disse, é muito natural que haja uma base deste discurso e que agora ele está a ser todo trabalhado, todo preparado para atingir um determinado fim, inclusive até para ajudar na descrição do relato histórico da história de Israel. E há toda uma preocupação de colocar então termos, palavras que verdadeiramente serão muito posteriores ao tempo de Moisés. No entanto, o autor não quer deixar de enfatizar este aspecto. Isto tem como base, de facto, aquilo que se transmitiu e que Moisés ensinou ao povo e se transmitiu depois para as gerações seguintes. E o discurso de Moisés começa por destacar a importância e a necessidade de um profeta no seio da comunidade. Reparem que isto é muito importante. A partir daqui ele quer mostrar que é importante que os leitores tenham atenção a três aspectos que caracterizam um verdadeiro profeta de Deus. Eu vou seguir a ordem do texto em hebraico, precisamente para mostrar quão importante é para o escritor realmente isto. Reparem que o versículo 15 começa exatamente com a palavra profeta, Navi. E é precisamente por isto, para dar esta ênfase, que o mais importante nesta altura é esta questão. Profeta de Deus, quem? E a primeira coisa é que o profeta surgiria do meio do povo. Portanto, em termos do texto hebraico, é um profeta do meio de ti, dentre teus irmãos, semelhante a mim, suscitará o Senhor teu Deus. A ele ouvirás. Esta é a ordem que nós temos no texto. E por isso, a primeira preocupação do escritor é dizer que o profeta surge do meio do povo, dentre os seus irmãos. Portanto, a preocupação é dizer que o verdadeiro profeta não surge do nada. Não surge tão pouco de fora. Porque isso foi o que aconteceu exatamente em determinada altura. Se nós pensarmos nas histórias do rei Acabe e a sua relação ou os seus conflitos com o profeta Elias. Portanto, este texto procura mostrar que o mais importante é que o profeta faz parte da comunidade. Por outro lado, ele não é uma pessoa superior, mas é um dos irmãos. Não é por acaso que parece que o texto apenas aqui se transforma numa certa redundância ou num pleonasmo, mas o objetivo do escritor é exatamente esse. É mostrar que dentre o povo surgirá esse profeta, ele é um dos irmãos, e ao utilizar exatamente esta expressão, e eu penso que é muito importante, alguns estudiosos têm demonstrado a relevância desta questão, para dizerem que este profeta está ao mesmo nível que qualquer outro na comunidade. Ele não é nem superior nem inferior. Portanto, era necessário que eles o reconhecessem exatamente como um dos seus irmãos e irmão ao mesmo tempo. Portanto, não sei se isto nos poderá realmente ajudar um pouco naquilo que nós hoje também vivemos. Porque
às vezes, e aquilo que aconteceu na história de Israel, os profetas tinham sido importados de outros países. E quando eles são importados de outros países, vindo de facto já com o título, ou pelo menos já com a arrogância de dizer sou profeta, então isto incentivou inclusive a práticas abomináveis a Deus, porque eles até se achavam superiores ao povo comum. Portanto, basta nós lermos realmente os textos de Reis para podermos apurar exatamente esta situação. Os profetas que vinham e que vieram para Israel de Baal, portanto, em grande número, e eram precisamente importados. E as pessoas que chegavam ali já eram profetas. Por isso é muito importante que as pessoas tenham noção de que o profeta deve ser aquele que evidentemente surge do meio do povo. E às vezes nós, nos nossos dias, encontramos também pessoas que aparecem, surgem e intitulam-se já como profetas ou mensageiros de Deus, sem que efetivamente eles tenham saído da própria comunidade. O segundo aspecto que eu gostaria realmente de realçar é que o profeta seria semelhante como Moisés. É verdade, utilizei aqui uma redundância. Certamente que quem esteve atento, assim, semelhante como Moisés, não faz sentido. Mas eu fiz isto de propósito porque é precisamente desta forma que o texto hebraico acaba por expressar também isto. E é importante que nós tenhamos também essa noção. É que ao usar esta fórmula, ou esta expressão, que é a associação destas duas palavras, semelhança e como, o escritor, de facto, está a apontar, em primeiro lugar, para a questão do caráter essencial de Moisés, quando usa a palavra semelhança, e, ao mesmo tempo, quando usa a palavra como, designa a sua ação, porque Moisés, de facto, como pessoa, ele foi um servo humilde. Ele serviu com humildade. E, em termos da sua ação, é eu estar sempre pronto para se colocar no lugar, inclusive, do próprio povo. Portanto, é interessante nós verificarmos este aspecto da vida de Moisés e como Moisés é apresentado aqui no texto de Deuteronômio. Este Moisés distinguia-se profeticamente porque ele não se baseava claramente nas suas experiências visionárias ou mesmo até poderíamos dizer experiências mânticas. Não, não era isso que ele realmente procurava. O que nós encontramos aqui é que ele baseia o seu ensino, como nós vimos até na lição da semana passada, precisamente nas tábuas que ele tinha recebido de Deus. E que Deus, inclusive, o chamou assim, dizendo: vem aqui que eu vou te ensinar para tu depois instruires o povo. Portanto, esta era a segunda característica, o facto de o profeta ser semelhante a Moisés. E esta semelhança com Moisés tem a ver precisamente com o basear o seu ensino, basear as suas instruções naquilo que Deus lhe tinha dado e não propriamente nas suas experiências visionárias ou românticas. Porque há muita gente que de facto parece por aí fora dizer eu tive uma visão de Deus, Deus disse-me isto, e quando nós vamos a ver, nada disso está em consonância com aquilo que as Escrituras nos ensinam. Portanto, um terceiro aspecto é que o profeta era escolha de Deus. E provavelmente nós aqui ficamos um bocado apreensivos, porque é natural as pessoas muitas vezes virem e dizerem: Deus me escolheu, Deus me chamou, eu tenho um chamado de Deus. E com esta ênfase tão grande, nós até ficamos às vezes muito entusiasmados, porque a pessoa diz que tem uma chamada de Deus. Agora, o que nós encontramos no texto bíblico é algo de facto muito impressionante. É porque é Deus que escolhe, sim, mas esta escolha muitas vezes vai contra a vontade daquele que é escolhido. Aliás, se nós estudarmos os profetas, nós verificamos exatamente isso. Moisés foi um deles.
Moisés foi aquele servo quem Deus disse: eu quero que tu vás fazer isto. Ele disse: mas eu não sei fazer, eu não consigo assim, mas eu quero que tu vás. Portanto, inclusive é contra a vontade da própria pessoa. Por um lado, tal escolha significaria que o profeta era independente de qualquer instituição. Sim, sem dúvida. Portanto, era uma questão de ser Deus a escolher, e é Deus que pratica exatamente esta ação. A forma verbal que nós temos aqui dirige-nos precisamente para esse pensamento, e que, portanto, esta escolha fazia com que o profeta não ficasse dependente das classes proféticas que havia na altura, e nós sabemos perfeitamente que havia então aquilo que nós já dissemos, os tais grupos dos filhos de profetas, em que eles, sendo então profetas, ou tendo a expressão de profetas, assim como havia os grupos dos sacerdotes, e todos os que nascessem dentro daquela família seriam sacerdotes, a mesma coisa acontecia em termos de profeta. Agora, nesta altura em que havia tanta confusão e havia tanta dificuldade em identificar quem era o verdadeiro profeta, então foi necessário restringir exatamente isto. Dizer que ele é a escolha de Deus. Portanto, isto significava que o profeta teria toda a liberdade, ao mesmo tempo, para desafiar as próprias instituições. E é isso que nós encontramos na época clássica do século VIII a.C., em que os profetas desafiaram as instituições políticas, as instituições, inclusive, religiosas, não é? E, portanto, e as próprias estruturas sociais são desafiadas pelo profeta quando não há justiça, quando não há igualdade, quando não há preocupação de levar as pessoas a terem o apego verdadeiramente a Deus, o único Deus que deveria ser adorado. Por outro lado, se realmente isto é algo que leva o profeta a tornar-se independente das instituições, por outro lado, ele está restringido também. Portanto, o seu poder acaba por também estar restrito a proclamar única e exclusivamente aquilo que Deus tinha dado que ele falasse. Se o profeta fugisse dessa tarefa, o próprio povo, a própria Assembleia em si, era incentivado até, se nós podemos dizer, ordenado, impulsionado, a não ouvir tal profeta. E até nós ficamos às vezes um bocado apreensivos com esta expressão, e deve morrer. O profeta deveria ser eliminado. Eu prefiro usar exatamente esta expressão aqui neste sentido, porque era esta a grande preocupação. Agora, qual é o contexto? Nós verificamos que o versículo 16 descreve o estado de temor em que o povo se encontrava quando Deus se revelou teofanicamente, digo, portanto, nas suas manifestações teofânicas, esta forma que Deus usava, utilizando os elementos da própria natureza para se apresentar, e neste caso o escritor até vai exatamente a este ponto de um grande fogo. Um grande fogo. O povo, com medo de morrer, preferiu não ouvir mais diretamente a voz de Deus, nem ver aquela manifestação, que no fundo era purificadora e ao mesmo tempo metia respeito, não é? Sem dúvida nenhuma que isto é algo que faz com que as pessoas fiquem a pensar. Aliás, no livro de Êxodo, no capítulo 19, nós temos uma descrição muito mais ampla do que esta. Aqui o escritor limitou-se pura e simplesmente a utilizar a expressão de o grande fogo. Agora, inclusive, reparem que quando se usa esta indicação de que foi no dia da Assembleia, esta é uma expressão, a palavra dia da Assembleia, é uma expressão que nós sabemos perfeitamente que este vocabulário é um vocabulário muito tardio, portanto, pertence já ao período da época do cativeiro da Babilónia, portanto, e aí é que esta palavra kahal foi usada já com esta conotação. Antes, no tempo de Moisés, não se usava esta expressão.
portanto, de acordo com os estudos feitos etimológicos, inclusive, da palavra. Agora, o que é interessante é nós verificarmos o que é que esta expressão, dia da Assembleia, Yom HaKal, esta expressão é usada aqui para articular aquilo que aconteceu em Horeb e, ao mesmo tempo, providenciar conteúdo teológico para este termo Kaal, que agora se refere à comunidade que possui permanentemente a lei ou o decálogo na arca. E é interessante, de facto, este aspecto, de nós podermos associar, e o escritor, aliás, associou toda aquela referência em que o povo, e na altura utilizava-se exatamente o povo de Israel, se reuniu à volta do monte e teve aquela experiência da manifestação de Deus, ouviu qualquer coisa, mas lá naquela descrição do Êxodo não há a indicação de que o povo tenha ouvido a voz de Deus, mas que o povo viu e experimentou, e depois há uma grande buzina que faz com que as pessoas realmente fiquem impressionadas com o estrondo dessa buzina. E é interessante porque lá no Êxodo, inclusive, nos mostra que à medida que o som da buzina aumentava, Moisés falava com Deus e Deus falava com Moisés. Portanto, e é a referência que nós temos ali. Agora, aqui no texto de Deuteronômio, há toda esta preocupação de associar exatamente esse momento histórico que aconteceu lá em Horeb com aquilo que agora o povo tinha. Não só aquela geração que estava nas planícies de Moab e que estava à espera de entrar na terra de Canaã, mas também depois, quando o povo já está na terra, quando o povo já passou por uma experiência dolorosa e até dramática de diversas governações, de reis que não faziam a vontade de Deus, de reis que faziam a vontade de Deus, mas a maioria não fazia aquilo que era reto aos olhos do Senhor. E por isso mesmo este povo vive agora esta dificuldade. E é o escritor sagrado que procura fazer esta ligação. O autor está a querer incluir todo o povo de todas as gerações sempre que o livro da lei é lido em assembleia. E, portanto, é este o grande objetivo, mostrar que a leitura deste livro, e se nós olharmos mais uma vez para o texto em 2 de Reis, no capítulo 22, verificamos que Josias mandou ler aquele texto e aquele texto, de facto, foi lido. É que depois da descoberta do tal livro da lei, que alguns associam exatamente com os capítulos 12 a 26 de Deuteronômio, que seria o âmago, exatamente, do livro de Deuteronômio, esta leitura provocou tal sentimento no próprio rei, e que o próprio rei Josias sentiu também que, ao ler aquele texto, ele devia de consultar o Senhor. E para consultar ao Senhor, era a questão de dizer, e a quem é que nós vamos consultar? Quem é o profeta? Por incrível que pareça, Josias enviou exatamente a sua comitiva, inclusive o próprio sacerdote Ilquias, à profetisa Hulda. E é a profetisa Hulda que acaba por dizer aquilo que vai acontecer, porque o povo não tem estado a viver uma comunhão com Deus. Mesmo aquele que o tinha enviado, ela dirige-se assim, dizei àquele que vos enviou realmente aquilo que o Senhor vai fazer. Ora, nesta altura era caso para perguntar, mas será que se poderia ouvir uma profetisa? Não seriam os profetas homens só? Portanto, é interessante nós podermos associar realmente todo este texto com esta análise daquilo que era um verdadeiro profeta. Agora, não é que o profeta seja mais santo ou mais perfeito do que o resto do povo, mas se o profeta fala aquilo que Deus coloca no seu coração, que deve estar em consonância com aquilo que foi a revelação de Deus no Sinai, aquilo que é a aliança de Deus com o povo. Se aquilo que ele realmente faz
então é melhor o povo estar disposto a ouvir e a obedecer, porque ele só fala a vontade de Deus, ainda que isso às vezes mexa com a vontade do povo. E esta é uma lição para nós hoje. É interessante nós repararmos mais uma vez que ser profeta não é ser prognosticador. Como diria o outro, prognósticos só no final do jogo. Mas o mais importante é nós sabermos que o profeta é o porta-voz da palavra viva de Deus. Ele é o porta-voz da palavra viva de Deus. E isto é que é importante, de facto, nesta questão do que é um profeta e como é que e qual deve ser a nossa reação. Portanto, aquelas 3 características que nós mencionamos são fundamentais, são importantes para nós aferirmos nos nossos dias também, tirando esta ilação, que o profeta, acima de tudo, deve surgir no meio da própria comunidade. Os profetas que às vezes vêm de fora e que se apresentam já como profetas, como é que nós podemos aferir isso? Por outro lado, tem a ver precisamente com a questão de ele ser semelhante a Moisés. E o ser semelhante a Moisés tem a ver com o facto de Moisés sempre se basear nos seus ensinos, nas suas orientações, neste pacto, nesta aliança que Deus tinha feito com o povo lá no Sinai ou em Horeb, e que agora, de acordo com o texto de Deuteronômio, há uma renovação com efetivamente novos elementos, sem dúvida, mas ao mesmo tempo com uma preocupação em fundamentar sempre tudo que possa ser feito naquele momento com aquilo que aconteceu no passado. E que o escritor sagrado, ao reunir estes elementos do tempo de Moisés, em que Moisés ainda estava do outro lado do Rio Jordão, agora para um povo que vivia completamente desnorteado, um povo que não sabia o que é que havia de fazer, e então Deus orientou pelo seu Espírito alguém que os estudiosos dizem terá sido um sacerdote, terá sido uma outra pessoa qualquer, mas que usou todos estes elementos para confirmar mais uma vez como é que nós devemos qualificar ou aferir o verdadeiro profeta. A nossa lição diz-nos que o tópico seguinte é a provisão, dos versículos 18 até aos versículos 19. E mais uma vez é interessante eu poder fazer notar isto, que o versículo 18 começa exatamente como começou o versículo 15, com a palavra Navi, isto é, profeta. Um profeta. Não há aqui artigos definidos, não, nestas duas referências ao profeta, precisamente para dizer que é um profeta. Ao mesmo tempo, só para destacar também este aspecto, a questão da eleição de Deus é algo que Deus vai repetindo. O texto, para já, sem dúvida nenhuma que mais tarde o texto é identificado como fazendo uma referência ao próprio Jesus Cristo como o profeta, conforme o evangelista João acabou por identificar na voz do povo, que diz verdadeiramente este é o profeta que nós estávamos à espera, e que de facto as pessoas continuam a fazer isso à espera desse verdadeiro profeta. Pelo menos os judeus ainda hoje continuam, esquecendo que em Jesus Cristo nós temos, sem dúvida nenhuma, o verdadeiro profeta. Não semelhante a Moisés, embora tenha usado expressões como Moisés, mas que se eleva acima de Moisés. Principalmente naquilo que nós podemos lembrar de Jesus, quando diz: ouviste o que foi dito, Moisés disse-vos, eu porém vos digo. Portanto, Jesus acaba por demonstrar que é necessário ir um pouco mais além do que aquilo que Moisés realmente disse. Agora, o que nós encontramos neste texto, os versículos 18 e 19, é exatamente esta ênfase até nos próprios pronomes. Nós agora temos, enquanto lá nos versículos anteriores tínhamos o pronome te, a ti, a teu, agora nós temos os pronomes eles, lhes, deles, e é interessante nós repararmos que é Deus quem fala e promete mais uma vez uma ação em continuidade. Sim,
a forma verbal que nós temos é precisamente esta forma que leva a uma repetição da ação. Portanto, Deus fará surgir repetidamente um profeta do meio do próprio povo para que ele fale a sua palavra, e ele deve ser verdadeiramente ouvido. Portanto, esta ação de Deus foi algo que Deus fez ao longo da história de Israel. Os profetas foram surgindo. E a verdade é que muitas vezes o povo acabou por matar esses profetas, apedrejar esses profetas, porque eles tinham uma mensagem diferente daquilo que o status quo profético tinha na altura. Nós encontramos esses conflitos nos livros de Reis. Basta ler os livros de Reis. Não vamos agora mencionar todos esses textos, mas reparem, é Deus quem fala e promete mais uma vez uma ação em continuidade. De novo, a ênfase de onde surge o profeta, aqui, que nós temos neste versículo 18 também, sempre do meio dos seus irmãos. Também a ênfase semelhante como Moisés, e mais uma vez eu uso esta redundância, tal e qual como o texto bíblico nos apresenta, para nós termos essa noção, estarmos imbuídos exatamente com o próprio texto. Ora, um dos estudiosos do texto de Deuteronômio, que eu já mencionei, chama-se Bernard Levinson. Ele, sobre este texto, ele comenta o seguinte, que eu realmente vou ler, porque acho que é importantíssimo nós podermos ter esta referência. Ele diz exatamente o seguinte: os oráculos do profeta não se originam de outras divindades, nem de espíritos mortos, nem de manipulações hábeis de objetos, nem das próprias reflexões dos profetas. Deus, de forma categórica, afirma: eu porei as minhas palavras na sua boca. É interessante, de facto, nós olharmos para este comentário, porque é precisamente isso que nós encontramos aqui. O profeta deve estar consciente que ele fala aquilo que Deus lhe falou. Por assim dizer, o profeta é a boca de Deus. Portanto, embora se use muitas vezes essas expressões antropomórficas de Deus ter a sua mão, Deus ter a sua boca, Deus ter os seus olhos, né? E, de facto, nós lemos que os textos bíblicos procuram mais ou menos descrever elementos em Deus que o ser humano tem. No entanto, o objetivo não é propriamente esse. O objetivo é dizer que Deus, na sua ação, ele sempre demonstra essa sua ação em elementos humanos. Nós somos a boca de Deus, nós somos as mãos de Deus, nós somos os pés de Deus. Portanto, naquilo que Deus faz na história da humanidade é exatamente através de pessoas. E é isso que nós encontramos aqui. O profeta é a boca de Deus. É interessante porque um outro teólogo chamado Gerhard von Rad, ele afirmou o seguinte: aqui nós não devemos estar a pensar no padrão de grandes profetas de julgamento, mas no modo como o próprio Moisés cumpriu os deveres do seu ofício, de acordo com a concepção deuteronômica, intercedendo, sofrendo como representante e até verdadeiramente morrendo. E von Rad faz referência exatamente a textos como Deuteronômio, no capítulo 4, versículos 21 a seguinte, em que Moisés acaba por mencionar assim: por vossa causa eu vou ter que morrer aqui. Portanto, quase que o escritor deuteronomista coloca Moisés exatamente numa posição de substituto, né? Eu vou morrer aqui por vossa causa. Depois teríamos exatamente Moisés a interceder pelo povo, inclusive até dizer:
Não, ó Senhor, não faças mal a este povo. Às vezes até usando a expressão leva-me a mim, mata-me a mim, mas deixa este povo viver. Apesar do povo ser rebelde, contumaz, um povo obstinado, como diz o texto bíblico, da dura cerviz. Não é? É este retrato de um profeta que está em harmonia, no fundo diz Fonrade ainda, com o servo sofredor de Deus. E aquilo que nós encontramos em Isaías 53, e Fonrade faz esta ligação. Vejam como, sem dúvida nenhuma, o escritor de Deuteronômio faz toda esta relação com este profeta Moisés. Moisés é, por assim dizer, um protótipo daquilo que os outros profetas deveriam de ser, mas que depois nós encontramos toda a plenitude daquilo que é ser profeta na pessoa de Jesus. Não há dúvida nenhuma. No entanto, o texto aqui procura ajudar as pessoas na sua época, no seu tempo, a lembrarem exatamente isto. Deus é aquele que faz aquilo que promete. E Deus diz: eu suscitarei um profeta semelhante a ti. As minhas palavras estarão na sua boca e ele falará tudo aquilo que eu ordenar. Não é por acaso que é exatamente no texto de Deuteronômio que nós encontramos aquela expressão: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E, no fundo, quem é a boca de Deus? Senão os servos que ele escolhe dentro da comunidade, mas ao mesmo tempo estando independentes para poderem dizer aquilo que Deus quer, não aquilo que as pessoas querem, nem tampouco aquilo que a própria pessoa, o próprio profeta quer. O profeta vive constantemente este dilema de pensar o que é que eu hei de dizer, mas isto que eu vou dizer é duro demais, as pessoas não vão gostar, mas ainda que o profeta tenha esse dilema e vive essa tensão, Deus diz: fala, é isso mesmo que eu quero que tu digas. E portanto o profeta não fala aquilo que ele quer ou aquilo que seria mais conveniente para a comunidade. O profeta é aquele que fala claramente aquilo que Deus diz: isto está errado. E se estava errado, as pessoas procurarem consultar os prognosticadores, os adivinhadores, os astros, os astrólogos, os tarôs, ou as cartas, como as pessoas dizem que elas nos ensinam, nos ajudam. Nós precisamos de olhar para este texto e dizer: não, isso é abominação para Deus. Deus não quer que nós estejamos agora preocupados em saber o que é que vai ser o nosso futuro. O nosso futuro estará assegurado naquilo que nós fazemos, de ouvir a voz de Deus através dos seus profetas, cujos profetas, ao falarem, têm de estar em consonância com as Escrituras, têm de estar bem articulados com aquilo que Deus estabeleceu em termos de aliança. A aliança lá no Monte Sinai, a aliança renovada exatamente nas planícies de Moab, e a aliança renovada quando nós chegamos ao período do rei Josias, que sentiu, ao ler a palavra, o livro da lei, que era necessário mudar alguma coisa. Todos aqueles deuses que estavam lá, todos aqueles deuses que faziam parte da vida comum do povo, e nós encontramos isso de uma forma muito concreta, era necessário destruir, era necessário retirar, acabar com tudo aquilo, todos aqueles altares que havia, porque isso estava a ser contrário à vontade de Deus. Por isso, quando os profetas vêm anunciar, inclusive, que acontecia naquela altura, paz, paz, Deus está connosco, Deus é bom, Deus vai nos dar tudo de bom, Deus vai nos fazer realmente escapar a todas estas aflições, a profetisa Hulda disse precisamente o contrário. Disse: não, Deus não nos vai fazer escapar daquilo que está a chegar aí. E é por isso que em 586 a própria cidade de Jerusalém acaba por ser completamente destruída. Agora,
Outra coisa que eu gostaria de realçar aqui, é preciso ter muito cuidado, porque no versículo 20 diz: mas o profeta que tiver a presunção de falar em meu nome. Portanto, esta expressão que nós encontramos exatamente aqui. Aquele que procurar falar. E aqui não há dúvida nenhuma que nós temos já o profeta com um artigo definido a particularizar exatamente isto. No entanto, é caso para nós verificarmos que esta expressão em meu nome já apareceu no versículo 19. Aparece agora aqui novamente no versículo 20. Em meu nome. Falar em meu nome. E eu realmente preciso de mostrar, mais uma vez, nós não podemos pegar nesta expressão como se ela fosse uma varinha mágica. Porque há muitas pessoas que usam em nome de Jesus, em nome do Senhor. Portanto, às vezes as pessoas ficam expostas, de facto, ao ridículo quando nós vemos determinados vídeos dizer em nome de Jesus este vírus vai acabar, este vírus não vai chegar aqui, este vírus não entra. Portanto, as pessoas pensam que basta pronunciar em nome de. O que é que Deus efetivamente quer dizer quando ele diz falar em meu nome? Um dos especialistas também da língua hebraica, Raymond Abba, ele no dicionário acaba por dizer assim: falar ou agir em nome de alguém é atuar como representante dessa pessoa e, consequentemente, participar da sua autoridade. Ora, isto traz-nos uma grande responsabilidade. É isto que o autor bíblico quer mostrar. Ele quer particularizar que qualquer pessoa, ou o profeta que surgir aí e que vier com esta coisa, dizer que eu venho em nome do Senhor, ele deveria de sentir maior responsabilidade quando ele pretende falar em nome de Deus. Porque falar em nome de Deus não é só citar uma série de versículos de cor. É preciso ter atenção. Não é só dizer a Bíblia diz aqui, a Bíblia diz acolá. Cuidado, porque às vezes nós, inclusive, dizemos que a Bíblia diz quando ela, efetivamente, não diz. Nós fazemos interpretações quando elas não são as interpretações corretas. É preciso ter muito cuidado, precisamente nesse aspecto. Agora, estes versículos são apresentados, no fundo, como normas legais, mas o modelo de profeta e o próprio modelo de profecia já estava estabelecido. Nós temos aqui dois critérios que nos ajudarão a distinguir exatamente a profecia falsa da verdadeira. A primeira tem a ver precisamente com falar só aquilo que Deus manda falar. Isto é, falar só aquilo que o texto bíblico efetivamente nos ensina. Claro que eu continuo a dizer que é preciso nós estudarmos muito bem o texto bíblico. É preciso nós irmos ao fundo da questão. Não só olhar para o versículo em si, ver o seu próprio contexto, ver inclusive no contexto geral de todo o livro o que é que o autor quer dizer. Não é por acaso que os estudiosos têm dedicado horas e horas, dias, anos, meses, de facto, a estudar o texto bíblico para procurar aquilo que será mais racional e aquilo que será mais lógico, aquilo que estava no pensamento do escritor na altura em que ele escreveu. E quando nós chegamos hoje e temos este texto como um texto canónico, texto que nós dizemos é a palavra de Deus, escrita, sem dúvida nenhuma, com palavras dos homens. Isto já George Eldon Ladd e outros estudiosos, no fundo até mesmo conservadores, diziam exatamente isto. Nós temos, sem dúvida nenhuma, a palavra de Deus escrita com palavras dos homens. E isto
deve-nos fazer pensar. Para nós encontrarmos a essência da palavra de Deus, temos que descortinar, desbaratar, desbastar, ao mesmo tempo ir ao fundo da questão para entendermos exatamente isso. Agora, é por isso mesmo que nós devemos só falar aquilo que Deus manda falar e não aquilo que nós achamos que deve falar. Né? Portanto, não há dúvida nenhuma que, mesmo assim, em todos os estudos aprofundados, as pessoas sempre têm opiniões diferentes. No entanto, para mim continua a ser fundamental, mesmo que eu tenha opinião diferente, qual é a minha atitude? Porque aquilo que Deus manda, em termos gerais, fazer é, como é que eu ia dizer, portanto, não está fora da nossa compreensão. É claro, é muito claro aquilo que Deus quer que nós façamos. E aquilo que Deus quer que nós façamos é que amemos a Deus única e exclusivamente. Que nós nos apeguemos a Deus, tenhamos uma vida de comunhão íntima com Ele e, ao mesmo tempo, que nós amemos o nosso próximo. É nesta relação, nesta vivência, em que nós, cada vez mais, conhecendo a vontade de Deus, nós estamos dispostos a viver também para o outro. Não há dúvida que o amor é a palavra-chave para tudo isto. E Cristo, naquilo que Ele fez, é a evidência clara de nossa relação, ou como nós devemos ter a nossa relação com Deus. Um segundo aspecto que nós temos aqui, um segundo critério, é efetivamente isto. Aquilo que as pessoas falarem, se efetivamente não se concretizar, então a pessoa não falou na parte de Deus. O profeta deveria estar consciente disso. Voltando ao episódio de Uda, lá em Segunda de Reis, nós encontramos exatamente esta expressão, em que ela diz, isto vai acontecer. Agora, como é que as pessoas poderiam saber se aquilo iria acontecer? Na altura não poderiam saber, mas mais tarde as pessoas vieram realmente a saber. Afinal, aconteceu a destruição da cidade de Jerusalém, inclusive do próprio templo, aquilo que as pessoas achavam que seria a base fundamental da sua segurança e a sua proteção. Tudo isso foi destruído. Aliás, há também o episódio em que um dos profetas diz que Deus de facto está com eles e que nenhum mal lhes acontecerá, e há um outro profeta que diz, não, tu amanhã por esta hora estarás morto. Como é que tu podes saber isso? Amanhã saberemos efetivamente isso. E realmente isso aconteceu. O relato narrativo do próprio livro de Reis mostra-nos aquilo que aconteceu. E efetivamente isto era importante. Como é que nós podemos saber que aquilo que Deus fala, ou aquilo que o profeta fala em nome de Deus, ou com a autoridade de Deus, ou na representação dessa pessoa, é aquilo que está certo? É muito simples nós podermos chegar a esta conclusão tão clara quanto isto. Deus diz que se nós não nos arrependermos dos nossos pecados e não nos voltarmos para Ele, nós sofreremos as consequências. Como é que nós podemos saber que esta pessoa está a falar certo? Provavelmente as pessoas só chegarão a essa conclusão quando chegarem à presença de Deus. É pena que nós antes não tínhamos isto assim. Esta é efetivamente a consequência. Aquilo em que o mundo muitas vezes se encontra. Quando os profetas falavam sobre a criação de Deus, inclusive, e a beleza desta criação. Se as pessoas começam a destruir, é tão claro e tão simples assim. Continuamos a fazer isto e estas vão ser as consequências. Se nós continuarmos a poluir o nosso planeta, é ou não é verdade que estas consequências vão acontecer? No entanto, está em nós, na nossa responsabilidade, o podermos alterar isso. Deus tem um propósito. E este alvo, este propósito que Deus tem, é de criar um novo mundo.
é fazer a renovação de tudo isto. É aquilo que Ele também faz, efetivamente, em nós. Se nós somos velhas criaturas, pessoas que realmente viveram afastados de Deus, em rebelião constante com Deus, sempre a barafustar de Deus, quando nós vivemos isso, então a nossa vida é efetivamente um caos. Deus está fora dela. A nossa vida não tem um alvo definido. Nós procuramos vários deuses, várias coisas que incluímos na nossa vida. Nós até podemos dizer, sim, eu tenho a fé em Deus, sim, eu também tenho, mas nós preferimos outros deuses também que nós queremos que eles se juntem exatamente a Deus. Em vez de nós nos concentrarmos claramente assim, tudo o resto deve ser secundário em relação àquilo que Deus deve ser para nós. Portanto, a revelação de Deus é efetivamente esta. É que Deus levanta os seus profetas para nos dizer o caminho errado em que nós estamos a traçar e para nos orientar para aquele caminho que de facto nós precisamos viver e traçar. Portanto, este é o objetivo desta nossa lição. Revelando e tendo em atenção que, sem dúvida nenhuma, depois, mais tarde, os escritores do Novo Testamento vão utilizar este texto para mencionar que Jesus é o profeta verdadeiro. No entanto, Deus foi levantando profetas e este texto continua a ser atual para nós hoje, porque Deus continua a levantar os seus profetas no meio do seu povo, exatamente aqueles que, lendo, estudando, procuram depois transmitir essa mensagem para o seu povo. E que nós devemos ter a única, exclusiva atitude, que é ouvir, ouvirás, ouvirás. E se não ouvires, portanto, quando as pessoas nos dizem e nos falam e nos advertem sobre determinadas consequências de atos que nós queremos praticar por nossa própria vontade, se nós não os ouvimos, nós precisamos. Aliás, se nós não os ouvimos, nós sofremos as consequências. Mas se efetivamente aconteceu aquilo que eles nos disseram que ia acontecer, então nós devemos ter um outro respeito, uma outra atitude. Que Deus abençoe. Se tiverem perguntas, como eu digo, continuem a colocá-las ou ponham-nas nos comentários ou então mandem uma mensagem SMS para o meu telemóvel e eu procurarei responder. Ou então, se quiserem ligar mesmo, podem ligar para nós falarmos sobre o assunto. Deus vos abençoe e até à próxima. Se não for através deste canal, que nós possamos estar já todos reunidos de novo no nosso salão de cultos, na nossa casa de oração, para estarmos em comunhão uns com os outros. Até à próxima.